Para você aproveitar ao máximo a jornada do chocolate criativo, tenha um caderno e caneta em mãos para fazer o máximo de anotações. Printe, poste e marque o meu canal, @sou_Simonizumi. Eu vou amar saber que aproveitou com inteligência o material oferecido a seguir. Ajuste a qualidade desejada do seu vídeo na engrenagem. E aí, tudo bem com você? Cá estamos na cozinha, na sala de aula do Chocolatria. A gente vai dar início à jornada do chocolate criativo, que são 3 aulas preparadas especialmente para você, como se fosse um preparatório, um aquecimento para você chegar pronto para as aulas do Ode ao Chocolate. E aí, você está preparado? Eu espero que sim. O meu nome é Simonizumi, eu sou chefe chocolatier do Chocolatria e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Antes da gente começar a nossa aula, muitos de vocês que não me conhecem devem estar se perguntando: Simone, mas para você é fácil trabalhar com chocolate mediante estrutura perfeita. Você tem um espaço direcionado para as necessidades do chocolate. Tem uma estrutura climatizada. Talvez essa seja a primeira crença limitante da maioria dos alunos. Primeira coisa que eu digo para vocês, nem sempre foi assim. Quem me conhece, eu já atuo no mercado há 19 anos. Só que em 2004, a situação era completamente diferente do que eu apresento hoje. Eu comecei descapitalizada, costumo dizer que eu tinha o bolso furado. Segundo, eu não tinha noções sobre chocolateria, tampouco capital para investir em cursos. Por isso que eu costumo dizer que eu sou autodidata. Todo o lucro revertido através das minhas encomendas que eu fazia, eu direcionava para livros técnicos de chocolateria. Eu não tinha cozinha própria. Eu peguei emprestada a cozinha da minha mãe, que não tinha climatização. Eu trabalhei com chocolates sem ar-condicionado durante 6 a 7 anos, né? Logicamente, não é de perto a situação perfeita. Só que eu vejo que hoje faz muito sentido para mim. Porque a partir do imperfeito, a gente vai criando um jogo de cintura diferente da escola, que supostamente prega o ideal. Então, eu tento abraçar as necessidades reais dos alunos. Seja muito grato com o que tens em mãos. E se você está assistindo essa aula, eu tenho certeza que você já tem o suficiente para começar. Só para você conhecer um pouquinho mais sobre mim, eu fui professora presencial ao longo de 10 anos, dando aulas práticas diariamente e sou autora do livro Loucuras de Chocolate. Então, antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de trazer uma enquete que foi respondida por milhares de alunos acerca de umas questões sobre chocolate, porque a nossa intenção era entender, antes de começar a desenvolver o ódio ao chocolate, quais seriam as principais dificuldades e crenças limitantes dos alunos. Então eu vou puxar aqui o meu celular só para pegar uma das questões, que seria: qual a sua maior dificuldade no trabalho com chocolates? Descreva de forma simples. Vou ler algumas das respostas. Pré-cristalização, que seria a temperagem do chocolate. Reutilização das sobras, apresentação para venda e dificuldades com sabor, que seria a parte de harmonização de um chocolate. Temperagem perfeita e criatividade de produção. Morar numa cidade quente e não ter como instalar um ar-condicionado. Eu adorei a seguinte resposta: tudo! Insegurança nos resultados, temperar na pedra, temperagem e armazenamento, pouco conhecimento de técnicas de temperagem, tenho medo da temperagem, temperatura,
Trabalhar com chocolate usando ferramentas rudimentares simples. Temperagem, banhar produtos de forma bonita. Têmpera. A outra pessoa já respondeu. Temperagem é um bicho de 7 cabeças. E eu costumo brincar com os meus alunos. Não, temperagem não é um bicho de 7 cabeças. Ele tem 8. Porque à medida que a gente vai estudando, ele vai gerando uma compreensão ampla de que realmente chocolate não é simples, não é no primeiro estudo que você vai adquirir todo o seu conhecimento e domínio, mas ao mesmo tempo eu quero que vocês comecem a amadurecer esse pensamento de que tudo que é difícil, poucos estão dispostos a aprender. Todo mundo hoje dentro do mercado do empreendedorismo da confeitaria almeja o quê? Diferenciação, né? Você quer ser visível, seja para os seus clientes, seja para a sua comunidade, seja dentro do mercado de trabalho, tendo um currículo que se destaque em relação aos outros, não é mesmo? Então, além das técnicas abordadas, logicamente eu trarei os meus insights como empreendedora de campo, que vira e mexe, analisa currículos e vê que, em sua grande maioria maçante, 98% dos currículos, eu vejo uma experiência muito voltada para bolos e confeitaria, aquém do chocolate. Então, o chocolatier é um profissional muito disputado no mercado. E vocês têm plena consciência que o chocolate é um insumo, é um produto final de desejo dos brasileiros, não só do Brasil, mundialmente falando, não é mesmo? Qual seria a época que mais faz diferença dentro de um empreendedorismo da confeitaria? Não seria Páscoa? Páscoa tem toda a atenção voltada para a necessidade do chocolate. Se você não chegar uma hora dominar o assunto, todo ano você vai sofrer. Tanto que a ilha, que a gente denominou de ode ao chocolate, ela é muito extensa. Ela não se limita a uma aula. Vocês vão ver que ao longo do ano a gente vai se debruçar sobre o desenvolvimento do ode ao chocolate 1, ode ao chocolate 2, 3 e 4. Além dos ódios ao chocolate, fazem parte da ilha a aula já existente de temperagem dos chocolates e da Masterclass de Páscoa. Tudo que envolve de chocolate estará dentro da ilha ode ao chocolate. Muitas pessoas me perguntam, Simone, mas será que o ode ao chocolate seria para mim? Eu tenho pouca experiência com chocolate. Gente, nunca vai existir o momento certo para começar, porque muitos têm pouca informação, outras têm pouca estrutura. Se há 19 anos atrás eu parasse, brecasse o meu processo criativo e de coragem para seguir adiante, provavelmente eu não teria essa estrutura, eu não teria um time de colaboradores dedicados ao chocolateria, eu não teria um empreendimento com crescimento anual, né? Então, é o chamado da coragem que a gente internamente comentou muito essa semana, né? Que eu faço para vocês. Quem acredita, investe. E eu espero do fundo do coração que você acredite no seu potencial, porque eu acredito. Todo mundo é capaz de aprender chocolates. Logicamente, uns terão mais facilidade, outros mais dificuldade. Porém, vai depender do seu grau de consciência para saber quanta demanda de energia você deve dar. Qual seria a grande beleza das aulas? Quando eu dava aula presencial de chocolates, existia esse lufa-lufa natural, esse entusiasmo das pessoas quando chegavam
no chocolateria, existe aquela fantasia do sonho, da experiência, é muito legal. Mas, analisando friamente, os meus alunos no digital, eles têm uma performance muito melhor tecnicamente do que no presencial, né? Porque o presencial é aquele momento e acabou. E vocês vão ver que o chocolate é extremamente complexo. Provavelmente você vai ter que reassistir as aulas para entender 1, 2, 3 vezes. Quantas vezes forem necessárias para você absorver e começar a ver com naturalidade o material proposto. É esse o objetivo, que o chocolate não crie medo e intimide você. Não, é o contrário, você tem que dominar o chocolate, não o chocolate que tem que dominar você, né? Então, o nosso objetivo dentro da jornada do chocolate criativo é bater de frente em relação a várias crenças limitantes. Então, a primeira já foi dita. Ai, Simone, mas eu não tenho uma estrutura ideal. Ah, eu não tenho um ar-condicionado. Eu sou a prova viva de que conseguiu gerar um momento de reviravolta ao transformar uma realidade dentro de um arrabalde na cozinha emprestada da mãe, sem conhecimento, sem capital, sem ar-condicionado, numa estrutura perfeita. Logicamente, existe a necessidade de você ter consistência, objetividade, foco e muita fé. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal, a partir do momento que você transforma, sabe, a sua situação e olha para trás, né? É uma sensação muito gratificante e você começa a elevar a barra da calça. Poxa, se eu conseguir fazer isso, eu consigo muito mais em relação a todos os aspectos da vida. Como você deve ter percebido, eu não sou apenas uma professora de confeitaria e chocolateria. Durante a pandemia, eu direcionei mais de 200 empreendedores da confeitaria. E esse é o meu objetivo, trazer esse know-how, esse conhecimento de campo daquela pessoa que realizou o sonho de abrir um café aberto para o público, que tem essa consciência de produção para o público direto, né? Tem essa sensibilidade do que o público almeja, né? Esse desafio de manter o negócio efervescente em sua essência, ao mesmo tempo mesclado com o meu legado técnico como professora, sem desviar a atenção dos alunos que estão começando como eu comecei, né? Novamente, se eu passei por uma situação de necessidade aquém de estrutura, existia um motivo. E hoje eu entendo muito bem qual é, que seria o de abraçar, acolher e fazer as pessoas que não detêm a estrutura perfeita a aceitarem com gratidão o que tens em mãos hoje. O que importa é daqui para frente e o que você vai fazer com o que tens em mãos. Combinado? Então, hoje a gente vai iniciar a nossa aula de preparação do ode ao chocolate. Como vocês perceberam no questionário, a grande maioria das pessoas, se não todas elas, mencionaram alguma questão relativa à temperagem do chocolate. Ai, Simone, tem hora que dá certo, tem hora que dá errado. E quando eu estou atingindo o meu auge de confiança, parece que ele vem e apronta uma comigo. Chocolate parece que é um ser vivo, por isso que muitas pessoas falam que parece um bichinho de 7 cabeças. Então, meu objetivo nesses 3 dias de aula seria prepará-los e gerar essa consciência do que acontece por trás do que geralmente é ensinado, né? Porque muitas vezes a gente fica apegado à transformação física. Por exemplo, o chocolate ele vem para mim no formato de uma barra.
Uma barra é um sólido, né? Só que para transformar este sólido em pequenos bombons, copinhos delicados de chocolate, necessariamente o que a gente faz? A gente derrete, né? Para ele ter a maleabilidade e modelar de acordo com a plasticidade que eu desejo, seja uma barra, seja um copinho, seja um bombonzinho, ou cobrir um pão de mel. Só que a partir do momento que eu derreto, muitas pessoas já detêm essa consciência que eu não posso trabalhar logo em seguida. Não, Simone, dá sim, tem alguns chocolates que utilizo ainda quente. São erroneamente chamadas de chocolates hidrogenados ou fracionados. Na verdade, são coberturas com base de gordura vegetal hidrogenada ou modificadas que não têm o mesmo comportamento de um chocolate de fato. Qual a diferença principal que vocês devem saber? Todo bom chocolate tem como fonte principal de gordura aquela natural, extraída da sementinha de cacau chamada manteiga de cacau. Então, a partir do momento que você vê a listagem de ingredientes e vê como fonte principal de gordura manteiga de cacau, seja nacional, seja importado, você tem em mãos chocolate e ele vai ser o nosso objeto de estudo, tá bom? A partir do momento que você derrete, passa por um processo chamado temperagem, também conhecido como pré-cristalização, para só então começarmos a modelar os chocolates. Então, nessa semana da jornada do chocolate criativo, eu vou dar essas aulas de compreensão por o que rola por trás dessa transformação física, fazendo uma abordagem química do chocolate. O objetivo destas aulas é gerar segurança para vocês, que a partir do momento que vocês compreendem a base da chocolateria, vocês vão ver que tudo é mais fácil. O grande X da questão acaba sendo realmente essa parte de compreensão química. E a partir do momento que você absorve, é como se fosse um mundo novo, se abrindo de possibilidades, que é o que a gente vai fazer nos ODs 1, 2, 3 e 4. É técnica em cima de técnica. Eu espero que vocês aproveitem demais essas aulas que foram preparadas de acordo com a sua necessidade e com muito amor. Então, agora a gente vai para a lousa para fazermos uma breve explicação sobre o derretimento dos chocolates. Você me acompanha? Esse é o nosso espaço da sala de aula, onde a gente dá a teoria acerca do derretimento, sobre o gerenciamento do chocolate, enfim. Trago aqui umas coisinhas de apoio para vocês entenderem melhor e para simbolizar alguns processos. Então, tudo parte de um chocolate. Tenho aqui dois formatos diferentes que vocês vão encontrar comumente no mercado. Uma barra de chocolate e o chamado fracionado. Não tem a ver com cobertura fracionada. O termo vem de fração. Significa que este chocolate poderia ser fracionado em pequenas gotinhas para facilitar o processo. Qual é o grande sonho de todo aquele que trabalha com chocolate, né? Pegar uma barra dessa e transformar em confeitos como esse daqui. Temos em mãos, ó, se você quiser pegar, um bombonzinho que vai ser feito no ode ao chocolate. É um bombonzinho super delicado, olha, com pintura de manteiga de cacau colorida, que eu vou ensinar, respingos de pós metalizados, feitos com uma casquinha bem delicada na espessura correta, no molde apropriado corretamente, recheado com pecaminoso caramelo de maracujá. Então, a dúvida é, como chegar disso para isso? Então, hoje a gente vai falar sobre derretimento de chocolates. Amanhã a gente vai fazer o processo de temperagem de chocolates, que seria a continuidade da aula de hoje, tá? A pergunta que não quer calar. Simone, mas por que eu preciso temperar
chocolates. Porque se você quiser ser um chefe chocolatier, você vai trabalhar com chocolates com base principal de gordura, manteiga de cacau. O que seria manteiga de cacau, Simone? É isso aqui, ó. Aqui eu tô com um pedaço quebrado. Ele se assemelha a um chocolate branco, mas isso daqui é manteiga de cacau, que seria a gordura natural extraída da semente de cacau. Essa daqui é a causa da novela mexicana que rola dentro da chocolateria, que está associada ao processo de temperagem dos chocolates, tá bom? Então, quando você recebe um chocolate do distribuidor, qual seria o cenário ideal? Porque, convenhamos, a gente sabe que a gente mora num país quente, onde a logística das barras é feita em caminhões que não são refrigerados. Muitas vezes o chocolate fica meses e meses em prateleiras de uma loja que não tem ar-condicionado. Então é normal, às vezes, vir barras esbranquiçadas, assim, gotinhas esbranquiçadas, coisas que vão ser explicadas na aula, mas não tem problema utilizar dessa forma. É apenas uma forma de instabilidade apresentada de acordo com a má logística desse chocolate. Mas no cenário ideal, a gente torce para que a gente chegue, receba uma barra com essas características, né? De estabilidade. Isto é, esse chocolate ele foi perfeitamente acondicionado e apresenta as seguintes características de estabilidade: coloração homogênea, um brilho acetinado. Quando você pega uma faca para quebrar, você sente que tem uma dureza característica, que é uma dureza também sentida quando você pega, por exemplo, um bombonzinho e dá uma mordida. Você sente que a casquinha ela tem crocância na hora da mordida, que no termo de chocolateria seria chamado de snap do chocolate. E quando você come, logo tem um derretimento prazeroso do chocolate envolvendo o seu palato, gerando o chamado retrogosto do chocolate. Isto é, você fica com o sabor do chocolate perpetuado, né? Por mais tempo dentro da sua boca, como é o efeito do café. Isso é o retrogosto, que no termo em inglês seria o aftertaste, tá? Então, agora, a pergunta que não quer calar. Por que essa barra apresenta características que eu chamo de estabilidade? Se a gente tivesse uma visão microscópica, né, uma visão de raio-x, eu verificaria que dentro deste chocolate eu tenho uma formação química de estabilidade, tá? Eu verificaria que todos os cristais da manteiga de cacau, eles estão arranjados numa mesma formação química que eu considero estável por conta desse resultado desejado final, tá? Que eu chamo de cristais estáveis. Por quê? Lá na indústria do chocolate, antes dele ser modelado em barra, esse chocolate passou por um processo de estabilização dos cristais da manteiga de cacau, chamado temperagem, conhecido também como pré-cristalização, tá bom? Então, aqui para facilitar um pouquinho a compreensão dos cristais rebeldes da manteiga de cacau, eu vou ter como apoio esses confeitos coloridos aqui, tá? Então, para efeito da nossa metodologia, a gente vai associar o pensamento de cristal estável, cristal azul, cristal positivo. São 3 nomes para a mesma coisa, tá? Na chocolateria, essa formação de cristal estável tem o nome de cristal beta linear, cristal beta. Mas no nosso caso, na nossa metodologia, para desmistificar um pouquinho essa questão, a gente vai associar cristal estável, cristal azul, cristal positivo como a mesma coisa. Simone, mas por que você escolheu a cor azul? Pensa em conta bancária. Nossa, minha conta está azul.
positiva, não dá uma sensação boa? É a mesma coisa em relação ao chocolate, tá bom? Então, se eu tivesse uma visão de raio-x, eu verificaria que dentro desse chocolate eu só tenho cristal estável. E são eles os responsáveis por todas essas características citadas de estabilidade. Qual é o grande lance da chocolateria? Pode ser um bombom, um tablete ou um pão de mel. No final das contas, a gente vai querer que tenha as mesmas características de estabilidade que essa barra que contém cristais estáveis, tá? Só que para existir essa transformação da barra para o bombom, vocês concordam que entre eles eu tenho um processo de derretimento do chocolate, não é mesmo? E é aí que mora o grande problema. A gordura principal desse chocolate é manteiga de cacau. E ela é responsável pelas maravilhas, pela beleza do chocolate, mas também pela novela mexicana ao redor do chocolate. Essa gordura, ela tem um ponto que a gente chama de fusão, de derretimento, em torno de 34 graus. E ela é responsável pelo rápido derretimento na boca. Porque se o seu corpo está a 36, 37 graus e você pega um chocolate feito com manteiga de cacau e coloca na sua boca, esse chocolate ele vai derreter rapidamente, porque o seu corpo está acima do ponto de fusão da manteiga de cacau. Ao mesmo tempo, em paralelo, o que significa ponto de fusão da manteiga de cacau? Quando você tem um chocolate estável, 100% estável, só com cristais azuis, e começa a fornecer calor para ele derreter, quando ele chega no ponto de fusão da manteiga de cacau em torno de 34 graus, parte desses cristais estáveis azuis, que estão nessa formação de estabilidade, eles começam a se soltar, gerando um pouquinho de instabilidade. No caso, instabilidade, a gente vai simbolizar aqui pelo confeito vermelho, tá? Por que confeito vermelho, Simone? No mesmo pé de brincadeira da conta bancária azul, pensa agora, conta bancária vermelha. Opa, parece que tem algo de errado. Eu me sinto instável. É a mesma coisa em relação ao chocolate, porque a gente já está saindo da estabilidade perfeita de outrora, tá? Só que 34 graus é um ponto que, se você observar, essa barra de chocolate ela não estaria derretida. Ela começaria a estar amolecida. Então a gente precisa fornecer ainda mais calor, porque o ideal para se trabalhar com chocolate é o mesmo completamente líquido, derretido. Porém, quanto mais calor adicionado, mais instabilidade eu vou gerar, aumentando a parcela dos cristais vermelhos, cristais instáveis. E eu vou subindo, e os cristais azuis vão reduzindo e aumentando o vermelho. Vai chegar uma certa hora que eu vou ter este cenário aqui, que seria um chocolate dominado por cristais instáveis. Qual seria essa situação? Quando você tem um chocolate perfeitamente derretido e líquido. Então vocês concordam que, pela lógica, se eu derreti o chocolate e eu tenho esse cenário completo de instabilidade, eu não vou conseguir ter isso aqui. Não é mesmo? Então, pela lógica, vocês começam a entender do porquê da necessidade de passar o chocolate pelo processo de estabilização chamado temperagem. Basicamente seria isso daqui, ó. O processo de temperagem é o caminho inverso. A gente vai sair dessa situação e vai passar novamente por essas etapas
até chegar nesta situação final desejada, com as características desejadas de estabilidade, de coloração homogênea, contração perfeita, desmolde perfeito, brilho, crocância na hora da mordida, rápido derretimento no palato, o retrogosto do chocolate, enfim, é esse o nosso desejo, tá? Então, aqui no gráfico eu comecei a alimentar essas informações. Amanhã a gente vai preencher mais dados, porque eu vou abordar nessas aulas gratuitas algo que é pouco falado: gerenciamento do chocolate. Vocês sabiam que no ambiente de produção, se a pessoa é chocolatier, ela faz o processo de temperagem apenas uma vez no dia? É isso mesmo, porque eu sei que a maioria das pessoas derrete, tempera, utiliza por um tempo, perdeu o ponto, puxa vida, eu vou derreter novamente, retemperar. E aí fica nessa situação infinita, e o chocolate começa a apresentar problemáticas, porque quanto mais calor, menos atividade de água, mas vai perdendo, vai engrossando, vai encaroçando, e vira um inferno. A gente tem um trabalho mais otimizado, mesmo de forma artesanal. Só que, para tanto, vocês precisam enfiar na cabeça que vocês precisam entender toda a base química do chocolate. Porque se vocês entenderem, aí se vocês quiserem temperar o chocolate 9 horas da manhã, você estaria apto para mantê-lo no ponto ideal de modelagem o resto do dia. Se quiser, até 6 horas da tarde, até 7 horas da noite. Depende da sua capacidade de conhecimento como chocolatier. É do jeito que eu faço, tá bom? Então, eu espero que isso daí ajude a fazer a diferença dentro do seu ambiente de produção, tá bom? Então, aqui temos um gráfico que seria uma relação de temperatura versus o tempo de trabalho, tá? Eu já adiantei e lancei algumas temperaturas importantes. Aqui eu coloquei o cenário ideal, onde a gente encontra a barra de chocolate no seu estado perfeito, 100% estável. Lembrando que 100% estável, aqui a gente está associando ao raciocínio desses confeitinhos azuis. Poderia ser também associado ao positivo. Lembra da conta bancária positiva? Pois bem, né? E também estou utilizando a caneta azul para facilitar a compreensão, tá? Aqui eu estou desenhando esses cristais azuis estáveis que estão dentro da nossa barra de chocolate. Essa linha crescente seria o caminho percorrido durante o derretimento. Estou fornecendo calor, tá? Então estou subindo a temperatura. Só que eu já falei para vocês que o ponto de fusão da manteiga de cacau seria 34 graus. Né? A partir deste ponto que começa a acontecer, parte desses cristais azuis, eles começam a se soltar, surgindo a partir daí alguns cristais vermelhos instáveis. E aí vai começar a acontecer isso aqui. À medida que eu subo, vai aumentando mais cristal vermelho. Isso daí foi representado na lousa, tá? A partir daqui, ó, eu já vejo a presença de alguns cristais vermelhos e eles vão aumentando, aumentando. O azul vai diminuindo, até que chega num certo momento onde eu vejo que eu só tenho cristal vermelho, que seria a situação final mencionada, tá bom? Então, aqui na nossa metodologia, a gente vai estabelecer a zona do chocolate derretido entre 40 a 50 graus, tá bom? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. 40 a 50 graus seria a zona de derretimento do chocolate. Muito bem.
Simone, mas eu posso ultrapassar essa linha? Não. Como explicado para algumas pessoas que estão aqui na sala de aula, a gente não pode. Por quê? Se eu ultrapasso essa linha aqui, eu tenho o perigo da queima do chocolate. Nossa, Simone, mas o chocolate ele queima? Ele não simplesmente evapora a partir do momento que eu coloco calor? Não, ele queima. Por quê? Se vocês observarem a listagem de ingrediente de um chocolate, o primeiro ingrediente na aula, sempre as pessoas falavam a seguinte resposta. Ah, Simone, o primeiro ingrediente presente numa barra de chocolate é cacau ou manteiga de cacau. Não, e seria um sonho, porque são insumos muito caros. O que é barato e vicia? Açúcar. Então, esse insumo ele tem uma tendência muito fácil para caramelização posterior queima. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora do derretimento, porque é um produto que tem tendência a queimar. Ai, Simone, eu já queimei chocolate. Eu também. A minha primeira experiência com chocolate foi aos 11 anos e eu lembro que foi um sentimento de desejo realizado, porque era muito caro comprar uma barrinha de 1 quilo. E eu lembro que a minha mãe deixou comprar uma barrinha de 1 quilo de chocolate branco. Eu fui super feliz na casa da minha tia e eu queimei todo o chocolate. Eu empesteei a cozinha da minha tia. Isso daí é até um fato que eu registrei no livro Loucuras de Chocolate, só para vocês verem que me marcou bastante. E aí a gente se depara com a primeira possibilidade de encontrarmos uma problemática. Quem nunca se deparou com um chocolate que teima em derreter, que teima em ficar líquido? Ao invés de você ter aquela cena instagramável de chocolate derretido, caindo como se fosse uma cascata, você passa pelo processo de aquecimento, só que tem em mãos como se fosse uma maçaroca engrumada, grossa, viscosa, tá? Então, essa é a primeira problemática que vocês podem enfrentar, chamada desidratação, tá? Então, a desidratação de um chocolate, ó, percebam que eu estou ensinando e colocando dentro da zona de derretimento. Olha, aqui é a linha dos 40 graus, aqui é a linha dos 50 graus. Então, entre 40 e 50, vocês vão detectar se o seu chocolate está sofrendo de desidratação ou não, tá bom? E, eventualmente, a gente deve corrigir para só, então, prosseguir com o andar da carruagem. Simone, mas como que eu corrijo desidratação? Eu coloco água? Não. Apesar de desidratação ser como se tivesse reduzido a atividade de água do chocolate, e aí você fala, nossa, Simone, mas tem água aqui? Tudo que está em cima da face do planeta Terra tem uma maior ou menor atividade de água presente. Então, assim, vocês podem perceber que essa problemática de desidratação, ela vai incidir mais em chocolates brancos, depois no chocolate ao leite, com menor incidência no meio amargo e amargo. Por quê? A atividade de água de um chocolate provém de leite em pó e açúcar, tá? E são itens mais presentes no chocolate branco, tá? Então, eles são mais suscetíveis para se ter desidratação. Mas não é com água que você corrige. Você, por exemplo, quando você está com a pele ressecada, você coloca água e sana o seu problema? Não. Geralmente você pega um creme hidratante gorduroso. Então, da mesma forma, a gente vai corrigir a desidratação de um chocolate, eventualmente. Se estiver lindo, maravilhoso, não precisa ser corrigido. Mas se estiver com desidratação, com a própria gordura natural extraída do cacau, manteiga de cacau. Então, se você tiver um pedaço dessa forma, você vai seguir o processo de derretimento, como eu vou demonstrar a seguir, com uma barra de chocolate, tá? Respeitando a mesma zona de temperatura, 40 a 50 graus.
tá? Se eventualmente esse chocolate estiver desidratado, é nessa zona entre 40 e 50 graus que eu vou colocar manteiga de cacau derretida entre 40 a 50 graus. Qual a quantidade, Simone? Eu não sei o nível de desidratação do seu chocolate, então você vai ter que começar a confiar na sua sensibilidade, porque chocolate é pura sensibilidade. Então, através dos vídeos, vocês vão gravar o ponto de queda do chocolate visual para começar sempre a voltar para esse padrão ideal se o mesmo não estiver perfeito. Então, a gente vai adicionando até restabelecer a fluidez perfeita. Se eventualmente você queimou um pouquinho do chocolate, começou a ter grumos de caramelização, ou tem grumos de leite em pó, que são característicos de um chocolate desidratado, vocês vão pegar uma peneira plástica e vão passar o seu chocolate. Nossa, Simone, se peneira o chocolate? A gente usa peneira muito mais do que vocês imaginam, tá? E enfim, na cabeça aqui. Sempre vocês vão partir para o próximo estágio se o atual tem beleza, tá? Não se conforme com mais ou menos. Corrija para só então seguir adiante, tá bom? Então agora eu vou apresentar a forma que eu costumo fazer o derretimento. Então a gente vai passar de novo para a cozinha, tá bom? Eu vou levar essa barra. Eu vou derreter essa barra inteirinha com vocês e vou utilizar no micro-ondas. Agora a gente vai começar a derreter um chocolate. Tenho aqui em mãos uma barra de 2 quilos. A primeira dica que eu vou dar para você seria para efeito de conservação das suas facas. Porque eu já cansei de perder muita faca por ponta torta, pelo erro no manuseio na hora do corte, tá? Então, toda vez que a gente vai fazer o corte de uma barra, imagina que na hora do corte, né? Eu tenho a barra aqui, você não deve fazer esse movimento aqui porque entorta a ponta da faca. É sempre o movimento no sentido do corte, tá bom? E aí sempre você vai ter facas retinhas e mantidas bonitinhas. Ao contrário do que muitos dizem, eu vou fazer um derretimento otimizado, intervalado no micro-ondas, tá? Para tanto, eu não tenho a necessidade de fazer um recorte de pedacinho, pedacinho, pedacinho. Eu vou quebrar em pedaços grandes. Então, por exemplo, ó, eu vou encaixar a faca aqui, eu vou colocar o peso do meu corpo, tá? Eu faço este processo aqui, porque tem muita gente que só faz com o braço e aí começa a gerar problemas de ergonomia. Não, eu uso o peso do corpo, eu não vou fazer nesse sentido, é no sentido da faca, eu faço isso aqui, tá bom? Então, novamente, eu faço isso aqui e beleza. Ó, cortei aqui. No caso do corte, eu vou cortar num tamanho suficiente que caiba dentro deste bolo. Então, por exemplo, olha, eu vou cortar no meio, mas se o bolo fosse maior, eu já poderia deixar desta forma. É isso mesmo, gente, ambiente de produção, a gente trabalha com volumes grandes e com otimização no processo. A gente vai controlar a temperatura, então não vai ser tempos contínuos diretos, né? Cortei, coloco aqui, novamente, pronto. Muito bem. Ó, faquinha intacta, retinha. Processo de corte feito em segundos. Tem gente que perde 1 hora picando chocolate, não há necessidade, tá bom? Então eu vou aproveitar todo o chocolate que está aqui. Muito bem. Essa é uma tigela de polipropileno. Ela resiste a um tempo direto de até uns 4 minutos e meio a 5, só que a gente não chega a tanto.
eu vou fazer um derretimento intervalado. Inicialmente eu vou colocar 1,5 minutos na potência alta, mesmo do micro-ondas, já considerando, olha, que esse micro-ondas é potência 220. Existe potência 220 ou 110, 220 é mais potente. Então, talvez na sua casa, se for 110, vai levar um tempo um pouquinho maior, tá? Mas nada muito diferente. Então, ó, desta forma, eu vou colocar 1,5 minutos. Só que antes de levar ao micro-ondas, vamos fazer essa etapa de raciocínio? Se eu tivesse uma visão de microscópio, de raio-x, eu verificaria que eu tenho cristais azuis, 100% azul. A partir do momento que ele sofrer alteração por conta da temperatura, vai começar a surgir outros cristais. Então, eu vou levar tempo de 1,5 minutos. Passado 1,5 minutos, olha, já existe esta situação aqui, ó. Temos partes que já estão começando a ter o processo de derretimento, outras partes que ainda não. O importante é você relocar este chocolate. Como está com um pedaço, eu até estou utilizando a mão com a luva para facilitar do que uma espátula. Pronto, feito isso, reloquei de espaço, eu vou voltar no micro-ondas, mais um tempo de 1,5 minutos. Esse tempo vai variar de acordo com o volume que você tem em mãos e o tipo do chocolate. Se fosse o chocolate branco que tem mais açúcar, eu recomendaria começar com tempos de 1 minuto, tá? Para não correr o risco de você queimar. Em se tratando de meio amargo e nesse volume de 2 quilos, eu já consigo usar um pouquinho mais. Porém, os últimos tempos, logicamente, serão um tempo menor do que 1,5 minutos, tá bom? Então, para traçar um pensamento em paralelo em relação à química do chocolate, nesse estágio é como se a gente tivesse aqui, né? Existem cristais estáveis, porém, já existe um cenário de soltura de parte dos estáveis, aparecendo um pouquinho de instabilidade. Eu já saí do cenário 100% estável, tá bom? Nós já temos uma situação completamente diferente, sem despentear os nossos cabelos. Vocês estão observando que eu tenho praticamente 80% do chocolate já derretido? É uma situação entre essa e essa situação, não é mesmo? Vocês conseguem entender? Só que o nosso objetivo final seria chegarmos numa situação 100% instável, tá bom? Então aqui, com o auxílio de uma espátula de silicone, eu vou misturar o chocolate. Se você quiser começar a acompanhar com o auxílio de um termômetro, olha, tá em média 35,8. Quando misturado, olha como ele cai a temperatura, ó, 36,4, tá? A gente vai chegar ainda na zona entre 40 e 50 graus. É muito importante que para o processo de choque térmico, você inicie no mínimo a 40 graus. Eu preciso de uma condição 100% instável para arranjar corretamente os cristais da manteiga de cacau. E vocês vão entender do porquê amanhã existe essa necessidade. A gente vai avançar na teoria. Então eu vou retornar uns 45 segundos no micro-ondas e vou ver se a gente tem a situação de instabilidade desejada. Olha lá, temos esta situação. Vou conferir aqui com o termômetro, 42,4, estamos na zona de derretimento, chegamos com sucesso na zona de instabilidade. Se eu tivesse uma visão de raio-x, eu verificaria que todos os cristais da manteiga de cacau, que antes estavam estáveis, eles se soltaram, estão dispersos, tá? Essa situação
perfeita. Vocês estão observando aquela fluidez instagramável que eu falei? É essa daqui. Não tem nenhum grumo, não houve nenhuma correção, não houve necessidade de utilizar um fouet. Ela está com uma liquidez perfeita, tá? Só que se tivesse engrumado, viscoso, entre 40 e 50 graus, é desidratação, tá? Tem muita gente que acha que é falta de temperatura e volta para o micro-ondas e queima o chocolate, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer quando o seu chocolate está com problemática, com uma cara como se fosse uma ganache, pega o termômetro, mede, se está a 45 graus e não tem fluidez, ele já chegou no seu limite de temperatura. Aí o correto seria corrigir com a manteiga de cacau. Novamente, esse chocolate, olha, ele está com uma queda perfeita. Não haveria necessidade de corrigir com manteiga de cacau. Porém, eu vou adicionar um pouco só para vocês verem como seria a correção, tá bom? Então aqui é aquele bloco de manteiga de cacau que eu fui colocando de minuto a minuto, novamente na potência alta. Aqui na produção a gente não trabalha com potência média. A gente trabalha com tempos intervalados, mas com potência alta. Vocês observaram que a gente derreteu 2 quilos de chocolate em 3 minutos e 45 segundos. Se fosse um micro-ondas 110, provavelmente giraria em torno de 4 minutos e meio a 5. Novamente, ele é menos potente, tá bom? Só que mesmo assim, sem esforço e com uma otimização de tempo em relação à banho-maria, que é muito ultrapassado, né? Geralmente as pessoas picavam finamente, colocavam no banho-maria. É um processo que leva em torno de 1h30. Em menos de 5 minutos, eu quebro uma barra e derreto e já tenho chocolate pronto para a temperagem. Então, vou adicionar um pouquinho. Nem precisa derreter toda a manteiga de cacau, porque aqui tem um fim de hidratação. Ó, vou colocar um pouquinho e vou misturar. Não tem nem a necessidade de se utilizar um fouet. Com uma própria espátula, você vai incorporar essa gordura e vai reparar que o chocolate vai ficar cada vez mais fininho, mais fluido. Se eventualmente tiver grumos, você vai passar esse chocolate para um outro bowl, peneirando. Uma peneira básica, de feira mesmo, de plástico, baratinha, para reter os grumos, que se for de leite em pó, você pode ir desfazendo, tá? Se for caramelização precoce do seu chocolate, você vai reter na peneira e do outro lado vai ter um chocolate perfeito para se trabalhar, tá bom? Então, esta seria a primeira aula da jornada do chocolate criativo. Eu vou pausar aqui. Amanhã a gente vai dar continuidade para vocês aprenderem e saberem como seria o gerenciamento do chocolate. E no último dia vem uma das coisas mais importantes dessa jornada. Termômetros. Qual escolher e como confiar? Eu tenho 2 termômetros muito bons em mãos, porém estão medindo com uma diferença de 2 graus. E aí? Eu tenho termômetros com variação de até 4 graus. Isso é mais comum do que você imagina. E aí eu vou ensinar como eu costumo fazer para me adaptar em relação aos vários termômetros. Então, por isso que eu não costumo indicar um termômetro. Eu costumo dizer para você aprender a se virar com o que tens em mãos. Espero que vocês tenham gostado desta primeira aula, que já tenha sanado várias informações, que você esteja aumentando a sua confiança em relação ao chocolate. Entra na nossa comunidade dessa jornada do chocolate incrível. Mais informações no escopo desse vídeo. Tá bom, gente? Então até amanhã e muito obrigada!